Ruth 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira a você mesmo, tirou a sandália. Bom, hoje eu queria conversar sobre homens de pés descalços. Na verdade, hoje, no Novo Testamento, a gente teria que substituir já por ser humanos, né? Homens e mulheres são usados, né, na obra de Deus, né? Mas fica esse título apenas aí de homens de pés descalços, porque na Bíblia não tem mulher de pé descalço, né? Andar sem sandálias nos pés, nos tempos da Bíblia, nos dá a informação de alguém na situação de escravo, escravo de um senhor ou de uma situação de grande dificuldade. É claro que temos vários níveis de escravo. José foi escravo na casa de Potifar, nessa posição provavelmente tinha uma posição diferente dos demais escravos, mas não deixava de ser escravo, não era livre. Então eu queria chamar a atenção para esse momento de descalçar os pés em algumas passagens da Bíblia, não é? Em Lucas 15, 22 está escrito: Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O filho perdido ou o filho pródigo estava em uma situação a qual é consequência de sua saída da casa do pai. Então agora ele está chegando, voltando, né, chegando diante de seu pai, onde a situação em que ele se encontra é Senhor sobre a sua vida. No caso do filho pródigo, ele já está descalço. Ele saiu calçado de casa, saiu bem vestido, saiu com um anel em seu dedo, saiu uma situação muito boa. Então, padeceu muito na terra que ele foi, gastou todo o seu dinheiro absolutamente, e agora está voltando para casa. E a sua situação é situação semelhante a de um escravo, porque ele não tem sandálias nos pés, ele não tem dinheiro para comer, ele não tem roupas decentes, ele não tem mais um anel no seu dedo. Então ele está sendo senhor, né? Ele está sendo escravo desse senhor. Esse senhor é a situação na vida dele, né? E quando ele chega, o pai logo já veste ele, coloca um anel e coloca a sandália em seus pés, dá dignidade a ele, né? Então agora ele volta, né, a ter dignidade. Por quê? Porque ele está com os pés calçados, não é? Ele não é mais senhor daquela situação humilhante que ele estava. Por quê? Porque quando ele perdeu as sandálias, que ele saiu da casa do pai dele,
ele entregou as suas sandálias para esse senhor. Essa situação da desobediência levou ele a sofrimento. Então é a mesma coisa dele ter tirado as sandálias e dado as sandálias a Satanás, porque ele saiu da casa do pai. Simbolicamente falando, ele saiu da casa do pai, então ele tira as sandálias dos seus pés e é propriedade agora dessa situação. E essa situação não é boa para ele, não traz benefício para ele. Em Ruth 4, né, está escrito a partir do versículo 6, diante disso o resgatador respondeu: nesse caso não poderia resgatá-la, pois poria em risco a minha vida, poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava a outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então o resgatador de Ruth automaticamente resgata também Noemi, a sua sogra, né? O resgatador de Ruth, ele era o parente mais próximo, mas Boaz queria resgatá-la, né? E ela queria que Boaz resgatasse ela, né? Então esse resgatador, não querendo pôr em risco a sua propriedade, ele tira as sandálias e dá para Boaz. Quer dizer, ele abre mão de ser senhor sobre ela e passa agora o direito de propriedade de ser senhor sobre ela para Boaz. Não é? Boaz é um tipo da pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o nosso resgatador. Lembra no vídeo anterior que nós falamos sobre redenção, sobre resgate? Não é? Então, quando Jesus se tornou a nossa provisão salvadora, né? Ele se tornou o nosso parente próximo. Ele é o resgatador, ele é quem paga as nossas dívidas, né? Diante do pecado, né? Então, a situação de Ruth era uma situação muito difícil. Não igual a do filho pródigo, mas uma situação também de mendigar, respigar, viver de restos, né? Viver de resto. Uma vida indigna para um ser humano. Então, mais uma situação onde alguém teve que ficar descalço. No caso aqui, não é? O resgatador mais próximo de Ruth não quis, e Boaz, que é o tipo de Cristo, quis. Então ele recebe as sandálias do Senhor, né, de Ruth, que seria esse primeiro resgatador, que abre mão dela. Então ele vem e adquire ela e dá uma nova vida, uma vida digna para ela. Uma vida digna de um ser humano. Semelhante também com a passagem do filho pródigo, não é? Que também estava com a vida indigna por ter saído da casa do pai, chegou sem sandálias, o pai colocou sandálias e outras coisas nele também, que as vestes e o anel, e deu uma vida digna para ele. Também simbolizando também a saída da escravidão do pecado para a liberdade, né? Uma vida digna, tanto aqui na terra quanto a próxima vida após a morte. Agora, eu queria levar outros dois exemplos. Por quê? Porque os dois primeiros exemplos, eles são exemplos de resgate, restauração, dignidade, restauração de dignidade, restauração de vida, felicidade, prazer em viver. Agora eu quero levar você a duas situações, que é Moisés e Josué. Por quê? Porque agora eu queria fazer uma analogia onde você já foi resgatada, você está em Cristo, não é? E agora vamos ler aqui os textos e aí a gente conclui. Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Horebe também é conhecido como Monte Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo.
Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Então Deus fez algo para chamar a atenção de Moisés, para se revelar a ele, não é? Verso 4: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Não é? Aqui agora, Moisés está tirando as suas sandálias para Deus. O anjo do Senhor, quando a Bíblia traz o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor vem em letra maiúscula, é uma teofania da pessoa de Cristo, não é? Então Deus está ali se manifestando a Moisés e está falando para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés, não é? Não se aproxime. Para você se aproximar de mim, você precisa tirar as sandálias dos pés, Moisés. Então, quer dizer, quando Moisés tirar as sandálias dos pés e entregar as sandálias para Deus, é semelhante o que está acontecendo em Ruth. Por quê? Porque nos tempos antigos de Israel, o resgate e a transferência de propriedade eram válidos através da pessoa tirar a sua sandália e dar para o outro. Então, é a mesma coisa que dizer que você se despoja do seu eu, que agora você não conduz mais a sua vida. Quem conduz a sua vida agora é Deus. Você entrega a sua vida a Deus e você mesmo tira a sandália dos seus pés. Então você agora deixa de ser dono, não é? Você não é mais propriedade sua, do seu eu, da sua vida. E sim, você passa a ser agora propriedade de Deus. E você mesmo faz isso, tirando as suas sandálias e entregando a Deus, né? Você entrega os seus sonhos, os seus projetos, não é? E diz para Deus: a sua presença, Senhor, é o meu prazer. Eu sou a sua propriedade, não é? Lembra que eu falei que a pessoa que andava descalça era um escravo bem dos escravos menores, assim, bem, né? Aquele escravo bem judiado mesmo, né? Então, quer dizer, você passa a ser escravo de Deus. Mas escravo de Deus é um negócio diferente, né? Porque é um servo, é um filho. Por quê? Porque escravo, ele não trabalha, não é? Não trabalha para benefício próprio. Tudo que ele trabalha edifica o seu senhor. O seu senhor quem tem lucro com o seu trabalho. Um escravo não tem lucro com o seu trabalho, não é? Em Josué 5 também vai acontecer uma situação semelhante, ó. Josué 5, versículo 13, Josué, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem meu senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então Josué tira a sandália novamente. Josué é levantado no lugar de Moisés. Então ele está liderando o povo para que tome posse da terra prometida. Está ali a próxima Jericó. Então, semelhante a um homem que apareceu a Josué, ele diz que venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quem estava comandando o exército do Senhor? Josué. E o que esse homem, que é a teofania de Jesus Cristo novamente aqui, ele diz: tira as sandálias dos pés. Então quer dizer, Josué agora tira as sandálias dos pés e entrega, dizendo que ele, Deus, não é? Jesus é o comandante do exército. E ele é um espelho desse comando. Então ele recebe as ordens, não é? Ele recebe as ordens para tomar Jericó.
Então, quer dizer, ele vai liderar o povo, mas debaixo de uma palavra de Deus, não do intelecto dele, não da capacidade dele, mas a capacidade de Deus. Ele vai conduzir o povo agora para uma nova terra, para uma conquista, porque ele está recebendo de Deus para isso, não é? Então o filho pródigo ganhou sandálias que havia perdido. A Ruth recebeu sua vitória através de Boá, que a redimiu e foi feita transferência de propriedade através das sandálias. Moisés, que tirou as sandálias, recebeu direção para ser o libertador e legislador do povo de Israel. E Josué, depois que tirou as sandálias dos pés, recebeu direção para tomar a cidade de Jericó e liderar a posse da terra prometida. Amém? O vídeo já ficou grande, eu finalizo aqui. Que Deus te abençoe nesse dia, mais um dia, não é? Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar, te guardar, te proteger, e fica com essa palavra e reflita. Será que você já tirou as suas sandálias para Deus? Já entregou as suas sandálias para Deus? Na simbologia aqui que eu trouxe a mensagem para você? Amém? Fique com essa mensagem, reflita com Deus.